Bom dia, alunos! Vamos iniciar nossa aula hoje com a apresentação do assunto sobre figuras de linguagem. As figuras de linguagem podem ser empregadas para criar efeitos expressivos diversos. Podem ser a ironia, o paradoxo, a hipérbole, prosopopeia ou personificação, eufemismo, antítese e por aí vai. São muitas, Mas hoje vocês vão aprender algumas para nós iniciarmos. Então vamos lá. As figuras de linguagem podem ser empregadas para criar efeitos expressivos diversos. São recursos que o poeta utiliza dentro dos seus poemas, das suas poesias, tá? Continuando. São essas: ironia, paradoxo, hipérbole, prosopopeia ou personificação, eufemismo, certo? E agora vamos falar sobre a primeira, sobre a ironia. A ironia é a representação do contrário daquilo que se afirma, Então, é a representação do contrário daquilo que se afirma. Por exemplo, quando eu digo, é tão inteligente que não acerta nada. Eu estou usando de ironia, querendo mostrar que a pessoa de inteligente não tem nada, porque como é que se fala? Não acerta nada. Então, quer dizer, eu usei de ironia dizendo que a pessoa era inteligente, Então, outro tipo de exemplo é quando a pessoa não gosta da outra e diz: você é uma gracinha, viu? Utilizando de ironia com a pessoa, certo? Exemplo: é tão inteligente que não acerta nada. O paradoxo representa o uso de ideias que têm sentidos opostos, não apenas de termos, tal como no caso da antítese, No caso da antítese, a antítese são ideias contrárias em relação a palavras ou expressões. Quando eu digo assim, noite e dia, amor e ódio, calor e frio, são ideias opostas, em palavras ou expressões, que dá a oposição de ideias. Já o paradoxo, as expressões ditas não têm nexo, certo? Então vamos ver. O paradoxo ele representa o uso de ideias que têm sentidos opostos, não apenas de termos, tal como no caso da antítese. Exemplo: estou cego de amor e vejo o quanto isso é bom, Como pode uma pessoa estar cega, Como o amor pode ser bom se cega, se deixa a pessoa cega? Então, são ideias absurdas, Então, vamos ver. O paradoxo, ele representa o uso de ideias que têm sentidos opostos, não apenas de termos, tal como no caso da antítese. As suas suposições, as suas ideias são absurdas, Continuando. Exemplo: estou cego de amor e vejo o quanto isso é bom. Se é tão bom, por que ficar cego? Então são ideias absurdas, Mostrando o quê? Está amando tanto que perdeu a noção de tudo, Então essa é a diferença de ironia para paradoxo. A ironia em relação às palavras opostas. E o paradoxo é em relação das ideias absurdas, desconexas, Por exemplo, o amor é fogo que arde, É dor como é que se fala? A gente sente dor, mas não acaba também não sentindo. Então, quer dizer, ou sente ou não sente. Como é possível alguém estar cego e ver, Estou cego de amor e vejo o quanto isso é bom. Olha as ideias absurdas. Se está cego, como pode ver? Entendeu? Então essa
é a figura utilizada no paradoxo. Agora, a hipérbole. A hipérbole, ela corresponde ao exagero de expressão. Chorei um rio de lágrimas. Ninguém chora um rio de lágrimas. Para mostrar a quantidade e a intensidade do choro que a pessoa chorou, né, do que ela sentiu dentro de si, há o exagero de expressão, para mostrar que a pessoa chorou muito, não é? Minha vida é um mar de rosas, ou seja, ninguém tem uma vida com um mar cheinho de rosas. Tem o quê? Uma vida boa, não é? Então, comparado às rosas, né? A hipérbole corresponde ao exagero intencional na expressão. Exemplo, quase morri de estudar. Ninguém morre de estudar. É para mostrar aí o quê? O exagero na intensidade do estudo. A pessoa foi a fundo, se aprofundou, meteu as caras em relação ao estudo para poder obter uma nota boa, né? Então, quase morreu de tanto estudar. Esse aí é o exagero de expressão, a hipérbole. Existe a personificação, ou também chamado prosopopeia, tá? A personificação ou prosopopeia é um tipo de figura de linguagem que o poeta utiliza para mostrar características humanas em seres inanimados. O que são seres inanimados? Que não têm vida, não é? Então, por exemplo, como nas fábulas, quando se refere aos animais conversando entre si, ou recebendo atitudes humanas, como chorar, como dançar, como abraçar, né? Se sentir magoado. Então, eles atribuem na personificação, ou chamado prosopopeia, as características humanas, né, em seres que não têm vida, ou seja, que não tem vida, né? Por exemplo, como a xícara, você colocar uma xícara conversando com um copo, um talher conversando com o sofá. Então aí eles não têm vida, realmente. Os animais sim, mas são irracionais, não é? Não pensam da forma como nós pensamos. Por exemplo, o ratinho pensou e disse para o gato. Então, quer dizer, recebendo atribuição humana em suas características humanas nos seus personagens, né? Então, isso é chamado personificação ou prosopopeia. A personificação ou prosopopeia é a atribuição de qualidades e sentimentos humanos aos seres irracionais, que não pensam, né? Então, qualidades que o ser humano possui, eles atribuem aos seres irracionais, ou então os sentimentos do ser humano também atribuídos a eles, né? Exemplo, o jardim olhava as crianças sem dizer nada. O jardim, ele pode olhar para alguém sem dizer nada, né? Então, nesse olhava aí para as crianças, mostra o quê? A personificação que foi utilizada pelo poeta ou a prosopopeia, em que o jardim recebe características humanas, quando ele olha para as crianças sem dizer nada, né? Então, chama-se personificação ou prosopopeia. Existe o eufemismo. O eufemismo trata-se também de uma figura de linguagem em que é utilizada uma palavra para amenizar, né, a grosseria da palavra em si. Quando a gente diz assim, Maria está gorda, Maria é gorda, isso vai ofender, é uma palavra grosseira que pode magoar a pessoa. Então a pessoa pode substituir o quê? Por gordinha, né? Está cheinha. Aí é uma forma mais agradável da pessoa ouvir sem se magoar. Então, outro exemplo, partiu dessa para outra vida, para não chegar perto da pessoa e falar, fulano morreu, de uma forma que magoe, que no momento seja aquele baque, né? Dizendo, fulano morreu. Então a gente utiliza o eufemismo, uma palavra mais suave para amenizar, né? Aquela palavra grotesca, grosseira.
Ela partiu dessa vida para outra, né? Jesus levou-o nos seus braços. Então, o eufemismo é utilizado para suavizar o discurso, torná-lo mais leve, certo? Exemplo, entregou a alma a Deus, ou seja, partiu, foi embora dessa vida, né? Faleceu, morreu. Então, vocês viram hoje aqui que existem as figuras de linguagem utilizadas, existem muitas, são variadas. Ao longo do tempo vocês vão aprendendo outras. Hoje nós ficamos com essas, que foi a ironia, né? É uma forma de não falar, é uma forma de indireta para a pessoa, ridicularizando-a, né? Ou usando de deboche. É a personificação e a presopopeia, que atribui características de seres humanos a coisas inanimadas que não têm vida. O eufemismo, que é um tipo, né, de palavras utilizadas para utilizar e suavizar o discurso. Existe também a hipérbole, que é o exagero de expressão, né, para poder mostrar a intensidade do que está acontecendo no momento, né? Existe o paradoxo, que parece com a antítese. A antítese são ideias contrárias entre palavras e expressões. Já o paradoxo, ele confunde muito com a antítese, mas há uma diferença, né? O paradoxo, ele é o quê? É uma palavra, é um tipo de expressão que não tem cabimento, certo? São usos de sentidos opostos com exagero, né? Não exagero de expressão, mas com coisas incabíveis, que não têm fundamentos, ok? Então hoje nós terminamos a aulinha e vocês prestem atenção ao vídeo, assistam novamente, né, cada um desses detalhinhos, e quando vocês forem realizar as atividades do livro, tentem identificar dentro dos textos essas figuras de linguagem, né? Então, um abraço para vocês bem forte e um bom dia para vocês. Um beijo.